Bom, vamos falar um pouco sobre, então, nicho de línguas, cursos de línguas online, só que línguas não tão massificadas, por assim dizer, um pouco mais exóticas, mais especificamente japonês, E coreano. coreano e E mandarim, chinês, chinês e mandarim. mandarim. Então, ó, eu construí o meu negócio digital baseado no ensino de japonês, né? Foi o meu principal projeto. Eu tô aqui com o Lucas. No caso, a gente trabalha a gente está construindo a empresa de coreano, né, e mandarim. Então, o Passari tem a experiência em japonês e a gente tem outros dois especialistas, um de coreano e o outro de mandarim. A gente vai aproveitar para falar um pouco sobre o nicho e tudo mais, as particularidades desse nicho. Primeira pergunta, como que você acha gente que quer aprender esses idiomas na internet? É doido, mas eu acho que sempre tem alguém que quer aprender todos os idiomas, basicamente, né? Sempre você, por a gente trabalhar no nicho online, que tem muita gente, então sempre tem uma pessoa que tem vontade de aprender um nicho exótico, né? Não só o inglês, o espanhol, mas assim o coreano e o mandarim. Eu imagino que o coreano, ele está numa crescente muito grande por causa de K-pop e tudo mais, então isso trouxe, hoje o coreano aí no mainstream, né? Então hoje você vai ver Netflix, tem muita coisa de coreano, então por isso despertou muito interesse na galera. E o mandarim é algo um pouco diferente, é mais a questão do profissional e tudo mais. Então, como muitas dessas pessoas já falam o inglês, o mandarim seria um segundo idioma para poder ter mais oportunidades de trabalho. Então, eu vejo que no caso do coreano e do mandarim são essas vertentes, né? Então, tem o pessoal do coreano que quer saber, quer aprender o coreano porque é uma língua mais voltada aí, é mais pelo entretenimento, e o mandarim eu vejo que é algo um pouco mais profissional. O coreano, o pessoal quer aprender por causa de paixão mesmo, né? Isso. Por causa de hobby, por gostar. Exatamente. Porque tá na moda, não sei se é a palavra. A gente fala que é a onda Hallyu, né? Tá numa onda, né? Tá numa onda. Que é a música coreana, né? A música tá coreana. famosa no mundo inteiro. Isso. Já no caso do mandarim, o pessoal vê mais oportunidade profissional. Por causa do status comercial da China. Exatamente. Né? Isso é interessante porque muita gente me perguntou já, né, na minha história, assim, muita gente já me perguntou, mas quem que quer aprender japonês? Onde que existe gente que quer aprender isso? Eu acho que entra num lance de um pouco de bolhas que Sim. existem e elas estão fora do nosso radar, estão fora do nosso contexto. E existem universos que são muito maiores do que talvez a gente consiga visualizar, porque assim, eu acho que eu sou a primeira geração da minha idade, eu tenho 35 anos. Eu acho que eu sou a primeira geração que foi impactada por coisas do Japão, pop, né? Aí, todo mundo que eu converso que é uma geração, sei lá, 5 anos mais velho, 10 anos mais velho, tá fora do radar que existe, por exemplo, eventos de cultura japonesa em São Paulo com 400 mil pessoas que vão. E eles não fazem a menor ideia que isso existe. Por quê? Porque está fora da bolha. E agora com o coreano, isso é a mesma coisa, né? Quem não tem na família um adolescente de 13, 14, 15 anos, né? Ou não tem contato com gente dessa faixa etária, não faz a menor ideia que existe esse boom, né? Exatamente. E assim, é algo que está crescendo muito, né? Muito rápido. Tanto que no nosso último evento, no primeiro dia, tinha mais de 13 mil pessoas ao vivo assistindo uma aula de coreano no Brasil. 13 mil pessoas ao vivo assistindo uma aula de coreano. Exato. Então, assim, toda vez que eu falo para alguém, né, até mesmo da minha família, a gente tem uma escola de coreano. O pessoal pergunta, mas alguém quer aprender coreano no Brasil? Então, assim, até o próprio marketing digital, né, a maioria das pessoas que a gente tem fora desse convívio nem sabe o que a gente faz. Então a gente fica numa bolha às vezes, conversando com as pessoas da mesma bolha e a gente não entende que isso é muito grande e que isso, principalmente no caso do coreano, é algo que está expandindo entre os jovens, adolescentes e tudo mais. Leva a pensar quantas outras bolhas existem, mas a gente não está no nosso radar. Né? Quantos universos aí existem, nichos que talvez impacta certa faixa etária que é fora da nossa, e a gente não tem ninguém no nosso convívio que está envolvido com aquilo, e a gente tem a menor ideia de que existe uma febre ali. Exato. Né? No coreano mesmo, hoje tem pouquíssimas empresas que fazem lançamento do curso de coreano. Né? Quando a gente começou, a gente é pioneiro, hoje nós somos o maior do nicho, mas no começo, assim, que a gente tentava olhar alguns outros concorrentes para ver como que era o mercado, não tinha. Né? Então, hoje mesmo não tem gente fazendo o que a gente faz hoje. Então, é algo, além do coreano ter dado essa explosão por causa do K-pop, dos dramas, Netflix e tudo mais, ainda a parte comercial, no caso de cursos, até mesmo roupas e tudo mais, todo esse mercado que envolve o coreano é muito novo. Né? E a gente vê isso principalmente nos números, porque os nossos leads são muito baratos, comparado até mesmo com o mandarim.
Então a gente capta às vezes 5 vezes mais, 10 vezes mais lead com o coreano e o preço ainda, o custo do lead ainda é metade do custo do mandarim. Porque não tem gente anunciando para essa galera. Então, é algo relativamente novo também no Existia marketing. aí uma demanda reprimida. É uma né? demanda muito grande. É parecido com o que eu senti com o japonês quando eu comecei. Né? Muito parecido. Não tinha... E eu acho que o coreano ainda tem uma diferença, porque o japonês sempre existiu a comunidade Sim. de descendentes muito forte no Brasil, então sempre, há muito tempo existem instituições, alguns materiais didáticos, sempre assim numa linha mais idealista. Eu acho que a gente foi o primeiro a ter uma abordagem mais comercial mesmo, de buscar cliente, buscar aluno, prometer um resultado e construir alguma coisa que entrega o resultado. Só que o coreano talvez nem isso teve, né? A comunidade não tem um histórico de imigração coreana para o Brasil grande, né? Hoje é muito pequeno. Hoje, no máximo, 40 mil pessoas, assim, né? É lógico, depende de quando você pega o estudo, mas entre 40 e 50 mil coreanos no Brasil. Então é muito pouco. E a maioria fica no estado de São Paulo. Então, assim, até se a pessoa quiser fazer um curso de coreano presencial, não tem. Até presencial não tem, Não tem. E é uma coisa que a nossa especialista comenta, né? Não é porque a pessoa é coreana que ela sabe ensinar. Então, apesar de ter 50 mil coreanos, tem uma parcela ínfima de pessoas que se especializaram em ser professores. Exatamente. E isso leva também ao lance de conhecer bem o público. O que você faz, o que eu posso compartilhar, o que eu faço também, para entender, por exemplo, você tem essa clareza muito forte, esse entendimento de que o teu público do coreano é por hobby, é por paixão, é um desejo. Já o público do mandarim não é o idioma pelo idioma, é o que o idioma pode trazer para ele profissionalmente. O que vocês costumam fazer para entender o público, para conhecer, além de conhecer o contexto do mercado? Sim. No caso, a gente usa não duas estratégias basicamente, mas assim, no caso do coreano propriamente dito, existem 2 caminhos. O primeiro caminho é que a gente sempre gostou dessa cultura. Então, no nosso caso, a gente gosta, a gente consome. Na minha casa tem quadro de K-pop para tudo quanto é lado. Então, assim, é algo que a gente realmente gosta. Você seria teu avatar. Eu seria o avatar. Exato. Então, nesse caso é mais fácil. Também, né? Então, esse conhecimento vem meio de berço, de história. Exatamente. Assim, eu sempre gostei da cultura asiática e agora com a questão do coreano a gente acabou se envolvendo mais. A gente tinha um canal de notícias de K-pop bem grande. Então, assim, nesse caso propriamente dito, por causa da gente viver isso. Então, a gente gosta, a gente acompanha, então a gente está imerso nesse ambiente. Mas no caso do mandarim, que é algo totalmente, parece igual, muitas vezes a pessoa acha que é igual, mas é totalmente diferente, a melhor forma é fazendo pesquisa. Rodando o lançamento, fazendo pesquisa com os leads, entendendo cada vez mais, perguntando perguntas estratégicas para entender o porquê que a pessoa quer aprender, como ela quer aprender, quais são as dificuldades. Então, assim, essa questão de sempre você estar perguntando para o lead, para o cliente, né, o que ele quer. Então, muitas vezes a gente quer fazer um lançamento da nossa cabeça, tem as nossas crenças, coloca ali no papel e esquece de perguntar para quem vai comprar, que é o lead. Então, a primeira coisa sempre é pensar o que a pessoa quer, o que ela quer comprar, o que ela quer consumir. Por isso a gente roda muito formulário. A gente roda o formulário antes do lançamento, a gente roda o formulário no meio do lançamento, a gente roda o formulário no final do lançamento para entender o que você gostou do CPL, o que você não gostou, o que a gente poderia mudar. E a gente roda também o formulário para entender quem comprou. Por que a pessoa tomou o ato de comprar? O que fez ela dar esse passo a mais? Também porque você ficar só de um lado, só de quem não compra, a gente não entende como que são os comprometidos, né? A pessoa que está ali para poder dar um passo a mais. Então, rodando o formulário, a gente consegue entender basicamente como que é essa persona e vai moldando, né? Vai moldando, e pesquisa também, né? E a gente vai moldando o avatar para poder cada vez ficar mais assertivo. E uma conversa que a gente tem bastante, que a gente faz mentoria junto, né? A gente troca inteligência entre as nossas empresas, até porque os nichos são semelhantes, têm semelhanças, né? E a gente conversa bastante sobre o idioma tem uma peculiaridade, que é até onde achar o balanço entre falar no nosso marketing sobre os benefícios que ele pode ter com o idioma, ou seja, como ele pode transformar a vida dele, o que ele pode conquistar com aquilo, e ensinar o idioma em si. Como que vocês estão pensando em relação a isso? Hoje essa é a nossa maior dificuldade no caso do coreano, né? Até porque, diferente do mandarim, o coreano traz um lead muito mais jovem. E se a gente coloca um conteúdo muito pesado, assusta de cara. E é uma coisa muito diferente. Então, não é igual ao inglês que a gente estuda na escola, a gente tem um convívio e você consegue abordar um pouco mais a cópia, um pouco mais o como estudar. Não, no caso do coreano, a pessoa não faz a mínima ideia de nada. Então, a gente tem que abordar, ao mesmo tempo, mostrar essa oportunidade, né?
Mostrar que o coreano não é só o K-pop, é isso que a gente tenta trazer de diferente de outros tipos, de outros lançamentos, é mostrar que o coreano não é só K-pop, não é só música, não é só drama, e sim é uma nova oportunidade. Hoje tem centenas de seriados na Netflix em coreano. Imagina quantas pessoas eles tiveram, quantos tradutores eles precisaram para poder fazer as traduções, enfim. Então, assim, precisa de gente. Cada vez mais tem mais empresas coreanas chegando no Brasil. Então, a gente sempre tenta trazer essa oportunidade, né, do que você consegue fazer com esse aprendizado de coreano, mas, ao mesmo tempo, você tem que balancear para mostrar o conteúdo, né? Então, não pode pesar muito a mão na copy, falar muito de oportunidade e não mostrar o conteúdo, mas também não pode dar só o conteúdo, porque se você começa a aprofundar demais num primeiro impacto, você assusta a pessoa. Então, realmente é um desafio. Tem também a questão do... ele veio pro coreano por causa do K-pop, ele veio pro japonês por causa dos animes. Só que, muitas vezes, a pessoa precisa de uma justificativa no sentido de, tá, mas eu vou aprender coreano só por causa de música? Vale a pena? Tipo, ela tem essa paixão, tem essa vontade, mas precisa de uma justificativa, ela precisa ver um motivo, até para se justificar socialmente, às vezes. Motivo para racional, os pais né? apoiarem, para as pessoas em volta apoiarem. Senão fica aquilo lá, nossa, você perde tempo com esse negócio. Exato. E você está estudando o idioma desse negócio para quê? Então, pelo menos a gente busca trazer esse além do. Então, legal. Se eu ficar só falando, se você estudar japonês, você vai poder assistir animes sem legenda. Legal, ele quer isso mesmo, mas... talvez isso não é um motivo... ele tirar dinheiro do bolso para pagar? Justificar investir não só dinheiro, como o tempo dele, a dedicação, né? E tudo mais. Então tem que trazer os motivos, mostrar que vale a pena para esse caminho, né? Ele une a paixão dele com alguma coisa útil. Isso foi algo que a gente aprendeu com você, né? Então, antes da gente ter a mentoria, a gente focava basicamente no que a pessoa queria, que era você aprender coreano por causa... você vai entender as letras de K-pop, vai conseguir ler as coisas sem legenda. Só que aí, na primeira reunião que a gente teve, você trouxe esse insight. E faz muito sentido. E, inclusive, isso é pra gente, a gente vê que é muito importante para você formar realmente um negócio, né? Você ter um negócio mais sólido, ter uma proposta diferente. Então, a gente não está ensinando coreano por algo só supérfluo. Não, a gente está ensinando para que a pessoa tenha uma oportunidade de vida. Então, você traz essa oportunidade a mais para a pessoa e você justifica racionalmente que ela poderia pagar. No nosso caso, isso é muito importante porque a maioria dos leads é muito jovem. Então, a maioria vai... a gente tem estatisticamente que a maioria tem ali entre 20 anos até menos. E eles estão numa etapa de escolhas profissionais, né? De qualificação e tudo mais. Exato. E muitos deles não têm cartão de crédito, né? Eu começo a trabalhar agora, então é difícil esse começo da caminhada. Então, para chegar com o pai e falar, pai, quero aprender coreano, por aprender, não faz sentido, né? O pai não vai investir. Agora, se você conscientiza o lead de que é uma oportunidade, aí o pai provavelmente vai conseguir tomar uma decisão de uma maneira mais racional. Então, assim, tem essa parte também. É uma especificidade, acho que do coreano, do japonês, do mandarim nem tanto, porque é um público bem mais velho. Mas no caso do coreano isso é muito importante. E uma outra especificidade, até para a gente caminhar para o fim, eu acredito, até onde eu sei, do que eu já assisti das campanhas, do conteúdo de vocês, uma característica que existe, acho que também no coreano e no chinês, mas existe no japonês, que é o seguinte: quando a gente vai fazer conteúdo, seja conteúdo gratuito para as redes sociais, seja o conteúdo da campanha de lançamento, a diferença de uma pessoa que não sabe nada de japonês para uma pessoa que estudou um mês parece gigantesca. Assim, se você pegar o conteúdo para quem estuda um mês e dá para quem não sabe nada, para ele parece que aquilo é avançadíssimo. Talvez por causa da escrita, né? Que ou você não sabe nada ou você já entende mais ou menos como aquilo funciona. Ao mesmo tempo que se você dá um conteúdo do zero para quem estuda um mês, 2 meses, para ele parece muito basiquinho. Exato. Né? E como que vocês acham esse balanço? No começo a gente fazia algo muito, muito básico, que era ensinar o alfabeto. Então a gente começava pelo alfabeto. Que aí cai no ponto do que estuda um mês, aquilo já é básico para ele. Exato. Então a gente tinha essa dificuldade que a gente sentiu o lead falando, mas eu já sei o alfabeto, não preciso disso. Então ela achava que aquilo era já um grande salto, como você disse. E na verdade não, ela nem começou a aprender ainda. Então hoje, pelo menos a gente testou isso no último lançamento, funcionou muito bem, que foi separar em etapas. Então a gente pegou um conteúdo que é muito básico, e a gente deixou como um bônus para o lançamento. Então, o lançamento central era tratando como você deveria aprender o coreano, como que funciona a estrutura, qual que é a diferença estrutural entre o português e o coreano, por que você não pode ficar tentando comparar um com o outro. Então, são coisas que mesmo que a pessoa já estudou,
Vale para ela. Vale para ela. Até porque a Sandra, ela tem uma experiência, uma grande experiência para ensinar, então sempre traz um ponto de vista diferente. Então aí serve para qualquer tipo de lead. O lead ele tem uma retenção maior, então ele assiste a primeira aula, ele vê que, pô, aprendi coisa diferente, ele volta na segunda. Agora, se você na primeira aula se ensinou o alfabeto e a pessoa já sabe, ela já não volta mais. Ela fala, vai ficar só nisso. Então, foi uma forma que a gente teve de conseguir abranger esses dois públicos. Então, a gente entrega esse conteúdo mais básico e comenta no CPL, ó, tem 3 aulas extras. Para você que está no básico, você não sabe absolutamente nada, se você quiser se aprofundar, tá no link da descrição, enfim. Então, assim, é uma forma de conseguir abordar. Funcionou muito bem nesse lançamento, a gente teve foi o primeiro lançamento de 7 dígitos nosso, né? Então, coreano é um negócio absurdo, né? Então, era algo que a gente até postou nas redes sociais, que no ano passado, o ano todo a gente levou um ano para poder fazer 7 dígitos, e esse a gente já fez o primeiro lançamento. No primeiro mês do ano. Uau. Então, é algo assim, para quem tá de fora, é assustador até. Mas funcionou muito bem e com certeza a gente vai continuar usando isso, né? Então, ter essa dupla etapa assim, de ensino, acho que funcionou muito bem, ficou legal. Eu trabalho numa linha semelhante, assim, na hora eu busco apresentar que existe um caminho, existe um método, né? Eu trato a questão se o exemplo que eu estou dando é muito básico para você, mas o método ele vale independente do nível que você tá. E quando a gente faz ao vivo, eu até falo pro pessoal, e se isso é muito básico para você, se você já sabe, a tua missão aqui é tirar as dúvidas de quem tá aqui, tá com nada. Né? E aí é legal, porque aí você deixa o pessoal que já estudou junto com você. O pessoal que já estuda, coloca ele junto com você. E a gente faz a semelhante, a gente apresenta método, apresenta o caminho, coloca material extra, né, a parte para quem precisar, né? Hoje, no coreano, a gente está num processo ainda, apesar de ser um lançamento grande, a gente ainda está no processo de descobrir e ter um método mais consolidado, diferente do mandarim. No mandarim já tem um método, né? A professora, ela tem quase o triplo de experiência na quantidade de anos de aula de carreira dando aula. Então ela já tem um método muito próprio e totalmente diferente dos outros. No coreano a gente ainda está construindo isso, então é até por isso que a gente não foca muito no método, né? Somente no método, porque é algo que a gente ainda está construindo. A gente ainda está desenvolvendo. Diferente do mandarim, que a gente já tem o método, desde o começo a gente fala, o método é assim, você estuda dessa forma. Primeiro você aprende isso, depois aquilo, então já tem algo totalmente desenhado e até mais claro. Quando o método está muito claro, é mais fácil de passar para o lead, que é um método validado, que é um método que funciona, né? Método a gente pode até fazer um papo no futuro, que é uma coisa interessante que a gente conversa muito, discute muito, né? Para empacotar tudo num método. Né? Na questão desses idiomas, a gente não tem tanta experiência com outros, já lançamos outros nichos, mas a nossa maior experiência é no nicho de idioma de mandarim coreano. Para esses é muito importante o método, é muito importante a forma como você expõe o conteúdo. É porque um senso comum sobre esses idiomas é difícil pra caramba, né? Pro leigo. Antes da pessoa estudar, ela já tem esse preconceito mesmo de que é difícil pra caramba. Que ela não entende nada, ela não consegue nem o zero, menos que zero. Não sabe por onde começar. Não sabe nem por onde começar. Exato. Aí quando apresenta um método, mostra que existe um caminho, que é possível. Uma das maiores objeções, acredito que com vocês também, é isso, né? É possível. Exato. Não é difícil, não é impossível. Dá pra aprender. Por isso que a gente taca depoimento pra todo lado. Provando que conseguiu. Provando que é possível. Qualquer pessoa. Normais conseguem. Pessoa mais velha, mais jovem, todo tipo de pessoa. A gente usa muito depoimento em todos os CPLs, então isso para provar que é possível, né? Mas eu acho ainda, assim, aí é achismo meu. O método ainda é até mais importante, porque às vezes você coloca um monte de gente, já aconteceu isso, a gente coloca um monte de depoimento provando, mas o método ainda é confuso e a pessoa ainda não compra a ideia. No caso do mandarim, a gente não tinha muito depoimento, o método era bom e a conversão foi muito boa, sim, fora assim da média de mercado. Então, o método ele é muito importante para poder mostrar para a pessoa que ela vai conseguir aprender com aquele professor. E outro ponto de ter um método é que transforma o teu negócio, o teu nicho, numa coisa única. Isso, né? isso. Só o método pode até ter elementos que muita gente usa que está por aí, mas aquele pacote, daquele jeito, ele é único, né? Sim, exatamente. Não é só aulas, que ele tem em qualquer lugar. Tem o método. É um método tal, diferente, exatamente. Bom, então, Lucas, obrigado, né? Eu que agradeço. E vocês são a Queza Lançamentos. Isso. Quem quiser encontrar vocês e trocar uma ideia, alguma coisa, qualquer um. agência.queza Lançamentos. Vai ter em algum lugar aqui, vai colocar aqui o meio difícil de ler. No Instagram e na descrição do vídeo. É isso aí. Legal. Beleza, gente? Deixa um comentário o que vocês acharam, com as suas dúvidas. No futuro a gente traz aqui outras respostas, outras coisas sobre esse assunto, se você gostou. Então, tchau, tchau.